Chegou a hora do nosso painel CNN, que justamente é sobre esse assunto, com os deputados Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputados, muito obrigada pela participação dos dois, sejam muito bem-vindos. Quero começar perguntando justamente esse ponto. A gente sabe que muitos aliados do governo Lula, muitos aliados da própria ex-presidente Dilma, chamam Temer de golpista. Faz sentido o presidente da República agora continuar falando isso? Começo com o deputado Kim Kataguiri. Não faz o menor sentido, primeiro porque é mentira, né? Não foi golpe nenhum. Você passou pelo Congresso Nacional, você teve o crime, você teve a chancela e o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal, teve o processo julgado pelo Senado com o presidente do Supremo Tribunal Federal presidindo o processo. Então, primeiro é mentira. Tanto é mentira que o próprio PT chama praticamente 20 ministros que foram a favor do impeachment para fazer parte do seu governo. Chama o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que foi a favor do impeachment, para fazer parte do governo. Então, peraí, teve um golpe de Estado, a democracia foi atacada, teve uma ruptura democrática. Em vez de se punir os golpistas, você chama ele para fazer parte do seu ministério? Essa narrativa, obviamente, é política, né? Obviamente é política. Porque você não chama para ser seu ministro um sujeito que você considera golpista, que votou a favor do suposto golpe. Então, claramente é um discurso político que desgasta, né, Lula dentro da Câmara dos Deputados e que é uma notícia falsa. Inclusive, né, hoje eu protocolei uma representação contra o Lula na própria Procuradoria, né, que eu tenho chamado de Ministério da Verdade, né, a Procuradoria que diz que não pode espalhar desinformação sobre políticas públicas e etc., contra o Lula por essa desinformação que denigre o nosso país. E fala, o Brasil teve um golpe de Estado, então, imagine isso, descredibiliza, isso tira investimentos do nosso país. Ele mente quando fala que entregou um Brasil sem fome, entregou com 11,2 milhões de famintos, né? Isso sem contar o governo Dilma, que ele finge que não existiu, que já entregou com 25 milhões de famintos, ou seja, né, essa narrativa de golpe não se sustenta. Deputado Bom Gás, quero te ouvir sobre esse assunto também. Não, te saudando, sou meu colega aqui. A verdade vos libertará. Nós precisamos ser transparentes. Todos nós sabemos que foi um golpe. Qual foi o crime que a presidente cometeu? A pedalada fiscal. À época, os deputados diziam que era o conjunto, né, da ópera, digamos assim, o conjunto da obra. Por isso que a presidenta tinha que ser afastada, porque não tinha crime. Até outro dia, o próprio Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, disse que entrou no processo, na época, né, do golpe, que uns chamavam de impeachment, né, se fosse um processo que identificasse crimes, mas não identificaram. Era uma pedalada fiscal, é um arranjo administrativo. Então, o que estava em questão era o não reconhecimento do resultado eleitoral. Isso começou lá com Aécio Neves. Vocês lembram quando Aécio Neves não quis reconhecer o resultado eleitoral? Como agora o Bolsonaro não está reconhecendo, e como no mundo a extrema-direita, como o Trump fez, não querem reconhecer a democracia. Então, neste momento, quando todos sabem que foi um golpe, a presidenta Dilma foi afastada ilegitimamente porque não queriam que desse o salário mínimo para o povo poder se alimentar bem, tirasse o Brasil do mapa da fome, foi isso que o Lula também falou lá no Uruguai, que nós não privatizássemos e entregássemos as empresas do petróleo para hoje nós estar pagando tão caro como nós estamos pagando os combustíveis. É isso que nós estamos fazendo, defendendo o Brasil. Só que o que tinha movimentos, aí sim da extrema-direita, o MBL, por exemplo, foi um desses movimentos que usou falsas acusações, divulgou fake news, entende? Para atacar a democracia, para sustentar o Cunha, para sustentar o Temer, para sustentar os que estavam destruindo e privatizando o país. Então, o que foi? Foi uma votação no Congresso Nacional que foi um afastamento político. Foi, portanto, um golpe, porque ele não se embasou em questões de crime cometido, não tinha crime. Então, na verdade, o que o Lula faz é exatamente fazer uma reparação histórica.
E quem entende de história e acha importante o povo conhecer a história e não continuarmos com uma sociedade de agressões, de ódio, de mentira, é exatamente falar a verdade. E a verdade sobre o golpe, ela é clara. Tal ponto que muitas pessoas do próprio MDB, e nós valorizamos muito isso, no caso dos históricos do MDB, aliás, o MDB se chama Movimento Democrático, né? Então, Ulisses Guimarães, por exemplo, que é a grande referência da Constituição, e tantos outros que nós poderíamos citar, são pessoas que, com certeza, e outros atuais não concordam com esse processo que foi feito, rompendo com a democracia e o resultado eleitoral do país, ou as agressões que foram feitas há poucos dias atrás, que fazem parte desse movimento contra o Supremo, as agressões, o vandalismo, o terrorismo, né, que está sendo feito. Isso faz parte desse âmbito para afastar uma presidenta democraticamente eleita, via golpe, e que deu, porque nós só tivemos no Brasil Bolsonaro por causa do golpe. Nós só tivemos, e o que o Lula também disse, a destruição do Brasil, que nós estamos hoje unindo e reconstruindo, porque teve um golpe, não foi respeitado o resultado eleitoral. Então, acho que esse é o debate que temos que fazer, e o Lula faz as suas afirmações, no meu entender, corretas, porque quando a gente fala a verdade liberta. E a relação que nós precisamos construir no Congresso, e aí que eu concordo contigo, ela tem que se dar em cima de parâmetros novos, verdadeiros, sem a gente escamotear o que a gente pensa. E o que nós pensamos é exatamente isso, foi golpe. E nós dissemos para as pessoas, foi um golpe. E gostaríamos de ter uma relação de forças que não nos forçasse hoje a construir, né, um processo necessário. Está falhando, portanto, a conexão com o deputado Bongás. Bem no finzinho da fala dele, a gente vai tentar recuperar a conexão com o deputado Bongás. Enquanto a gente não recupera, eu posso já fazer a próxima pergunta para o deputado Kim Kataguiri, pode ser? Bom, deputado Kim Kataguiri, quero agora continuar com você, agora fazendo esse questionamento, ainda sobre a fala de Lula com relação a Michel Temer. Isso pode afetar de alguma forma na sua avaliação? Agora, voltou o deputado Bongás? Agora a gente está reestabelecendo o contato com ele. Bom, a gente vai reestabelecendo o contato com ele e faço a pergunta para o deputado Kim Kataguiri e depois eu passo a palavra para o deputado Bongás, então. Deputado Kim Kataguiri, quero saber a sua avaliação, se isso pode realmente afetar com relação a acordos, com relação a alianças, a aliança do PT com o MDB, por exemplo, levando em consideração, como o senhor mesmo falou, uma vez que o MDB tem 3 ministérios e o PT também está tentando formar nesse momento a base de apoio no Congresso. Qual que é a sua avaliação? Mas é claro que isso afeta, né? O MDB votou a favor do impeachment, né? E hoje você tem ministro, né? Se foi golpe, por que tem membro do governo, por que tem ministro de Estado que votou a favor do impeachment, que na visão deles é um golpe, fazendo parte do governo? Então, quer dizer que o Supremo Tribunal Federal, na visão do PT, validou um golpe? Essa era uma pergunta que eu gostaria que o deputado Bongás respondesse. Então, o Supremo foi criminoso, validou um golpe de Estado? Deve haver uma representação criminal contra eles? Deve haver uma representação criminal contra os parlamentares que votaram a favor do impeachment? Porque golpe de Estado é crime, né? É isso que eu quero saber. É óbvio que não vai ter, porque eles sabem que não foi, né? E qual foi a fake news que nós divulgamos durante o impeachment? Não se pode também jogar uma acusação leviana sem citar o fato concreto, né? E mais do que isso, né? Que queriam, olha o discurso, queriam derrubar a Dilma porque o Congresso não queria erradicar a pobreza. O que é isso? O Congresso virou vilão de revista de quadrinho? Que, ó, meu Deus, quero manter as pessoas pobres. E porque não queria aumentar salário mínimo? É uma narrativa, assim, que não se sustenta, não para de pé de nenhuma maneira, né? Então, afeta, sim, a relação com a Câmara dos Deputados, né? Boa parte dos deputados hoje que fazem parte da Câmara apoiaram o impeachment, não consideram que foi golpe, e digo mais, o PT foi e está sendo guloso demais na sua distribuição de ministérios, com 24 ministérios ou para o PT ou na cota pessoal do Lula, e isso tem feito com que hoje o PT tenha minoria dentro da Câmara dos Deputados, né? Deputado Bongás, eu repito agora o mesmo questionamento para o senhor, justamente para a gente entender qual que é a sua avaliação. Esse discurso de Lula de chamar Michel Temer de golpista pode afetar em alguma aliança com o MDB, levando em consideração, eu repito, que o MDB tem 3 ministérios no governo Lula e Lula ainda tenta formar uma base de apoio também para o Congresso?
Se o Supremo Tribunal Federal fez o rito constitucional, a votação foi do parlamento. E o parlamento é que cometeu, nesse arcabouço midiático, jurídico e parlamentar, o golpe. E os deputados foram tão fortes a favor do golpe, nas questões da vida do povo brasileiro, que quando o Temer, golpista, assumiu, vocês, deputados, a primeira coisa que fizeram foi votar com ele para fixar um teto de gastos para não investir na saúde. Foi concordar que acabassem com o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que fez a economia ficar ruim e o povo ficar pobre. Vocês que votaram, os deputados que votaram. São os deputados que, junto com o golpe, afastaram a Dilma para poder votar a entrega das estatais. Como Lula disse, destruiu a economia brasileira batendo as estatais. Então, na verdade, isso é o golpe. E o golpe mexeu na vida das pessoas, destruiu o Brasil. Vocês votaram nisso. Inclusive, hoje, Kim, como União Brasil, sei qual é o seu partido hoje, mas os partidos estão com ministérios, pedindo para estar no governo. Estão ganhando ministérios. E, infelizmente, o fato de hoje ter ministros ou deputados que votaram no golpe estarem no governo, nesta realidade, essa é uma autocrítica que eles têm que fazer. Nós estamos buscando governar e se corresponder com o programa que venceu nas urnas. E qual foi o programa que venceu nas urnas? De reconstruir o Brasil, que nem o Lula diz, não ter dois Brasis. Então nós vamos conversar com a União Brasil, nós vamos conversar com o MDB, nós vamos procurar uma maioria parlamentar e debater com o povo. E o Lula, essa semana, já reuniu, na semana passada, com as centrais sindicais, para nós reconstruirmos de novo o salário mínimo reajustado acima da inflação, que com o golpe foi destruído, para nós voltar a ter que nem o Lula estava no Uruguai agora. O Brasil não se relacionava mais com os outros países. Lula foi na CELAC, que foi da América Latina e Caribenha, né? A relação vai para os Estados Unidos agora, vai para a China, para recolocar de novo o Brasil no mundo, porque isso importa para o Brasil e para o mundo, para ter força para o Brasil, diferente do que o golpe fez, que foi isolar o Brasil do mundo e só manter a relação, de fato, com os extremistas, com o Bannon, com o Trump, né, que passaram a ser os que, de uma forma tão odiosa, né, construíram o gabinete do ódio, as privatizações, fake e tal, que nós temos que superar. Então, não vejo problema nenhum do Lula colocar a verdade. A verdade foi essa, todo mundo já reconheceu. E a verdade sempre libertará e criará relações democráticas, transparentes e não escamotear, né, ou tergiversar sobre a realidade política. Tem que ser sincero e claro, e a evidência é essa. Houve o golpe, prejudicou o país. Vamos reconstruí-lo. Deputado Kim, o senhor concorda? Eu discordo completamente, né? Primeiro que eu não votei nada, viu, Bongás? Eu não era deputado, mas eu votaria com muito orgulho o teto de gastos, a reforma trabalhista, que gerou 2 milhões de empregos, votaria o investimento para a primeira infância, que o PT não fez e que o governo Temer fez com o programa Criança Feliz, né, com a ampliação dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, a diminuição do preço da comida, que é a inflação do governo Dilma, né, vamos lembrar do preço da gasolina no governo Dilma, vamos lembrar o preço do supermercado do governo Dilma, vamos lembrar a afirmação do governo Dilma de substituir carne por ovo, né, a baixa na taxa de juros, o aquecimento da economia que você teve. A pior crise da história do país foi durante o governo Dilma. Foi durante os 2 mandatos do governo Dilma, pior até do que o período da pandemia, né? Então, não se sustenta isso de que foi uma grande destruição para os mais pobres, de que foi um grande prejuízo para os mais pobres. Não. A miséria diminuiu durante o governo Temer. A desigualdade social diminuiu durante o governo Temer. A inflação diminuiu durante o governo Temer. O desemprego diminuiu durante o governo Temer. Então, a narrativa não se sustenta. Vamos trabalhar com a verdade? Essa é a verdade. Esses são os fatos. Deputado Bongás? Não, a verdade é que nem ovo o povo come. Ele lambe osso, Kim. O povo compra osso. O povo vê os Yanomamis morrendo. O povo, e foi bom que você disse que você ia votar de novo o teto de gastos. O teto de gastos fez as pessoas ficarem mais pobres. Fez as pessoas ficarem, os nossos jovens. Kim, você é jovem. Os nossos jovens, no governo que vocês sustentam, não tem mais bolsa de estudo para ficar na faculdade. Estão tirando orçamento na faculdade. É esse debate que nós vamos fazer. E o Temer acabaram de tirar 4 bi. Pior governo, o Temer foi o pior governo no sentido
de fato, aquela ponte para o futuro, que na verdade é uma pinguela para o lamaçal, vamos dizer assim, né? Que apresentaram, não fez crescer a economia. O salário das pessoas ficou fragilizado, os recursos do SUS estão destruindo o SUS hoje em dia, falta recursos para o SUS. Então, esse é o debate que nós vamos fazer. Então, nesse sentido, eu quero te convidar, Kim, se você não votou na época no impeachment para afastar injustamente, via golpe, a presidenta Dilma, mas vocês sustentaram as políticas que os golpistas queriam. Você assumiu isso agora. Então, o diálogo que nós queremos fazer com vocês é exatamente no Congresso nós fazer o que fizemos no final do ano passado. O que nós fizemos no final do ano passado? O Bolsonaro deixou o país quebrado, prometeu R$400, mas não deixou dinheiro. E o que nós fizemos com vocês? Nós apresentamos uma proposta de votar uma PEC. E vocês votaram na PEC. Eu acho que você votou na PEC também. Espero que tenha votado na PEC, porque a PEC significou recursos. Senão, o Lula nem teria recursos para colocar para a população. Então, esse diálogo nós vamos fazer no Congresso Nacional com todos os partidos. Todos os partidos. Quem votou no golpe e quem não votou no golpe. Porque o Brasil precisa... Perdemos novamente a conexão com o deputado Bongás no finalzinho já da fala dele. Agradeço desde já a participação do deputado Kim Kataguiri, do deputado Bongás. Obrigada a todos pela participação. Uma ótima tarde para os senhores.